No vídeo de hoje nós vamos falar de uma oração que a gente aprende aqui no profeta Malaquias que Deus detesta, que Deus não aceita, que Deus despreza esse tipo de oração. E sabe o que é o pior? Eu diria para você que é a oração que mais é realizada nos dias de hoje. Olá, família! Tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo, graças ao nosso Deus. Estamos começando mais um vídeo, mais um estudo acerca das profecias. Estamos estudando o profeta Malaquias verso por verso, sem deixar passar nada. Cada vírgula, cada palavra, nós estamos aqui tirando lições, constatando que a palavra do Senhor, Antigo Testamento, Novo Testamento, é tudo uma coisa só. O Deus que inspirou as Escrituras é o mesmo Deus, ele não muda. E de fato nós podemos confiar sim nos profetas. Inclusive é dito que se nós confiarmos nos profetas, estudarmos as suas Escrituras, prosperaríamos. E sem as profecias, o povo corrompe. Então vamos juntos estudar hoje mais um trecho aqui do livro do profeta Malaquias. Já peço para você, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, se torne membro se você puder, vai ajudar demais o nosso canal a continuar crescendo. Nós estudamos no vídeo anterior um pouquinho sobre os sacerdotes, algumas maldições que Deus estava tecendo sobre eles. E agora nós começamos um trecho aqui do profeta Malaquias que ele fala para o povo de um modo geral. Vamos começar a leitura e nós vamos parando em determinados momentos para que a gente converse um pouco sobre isso. Livro do profeta Malaquias, último livro do Antigo Testamento, no capítulo 2, a partir do verso 10. Olha o que é dito aqui. Não temos nós todos o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Por que seremos desleais uns para com os outros, profanando a aliança de nossos pais? Isso daqui é interessante, essa reflexão, porque trabalha-se um conceito de exclusividade que Deus vem contradizendo. Por quê? Esse princípio de que Deus criou todas as coisas, de que Deus é o Pai de todos e que Deus ama todos, isso deveria fazer de nós pessoas mais sensíveis. Deveria fazer com que nós olhássemos o mundo de uma maneira diferente. Normalmente nós temos essa discriminação de achar que a pessoa, por causa da cor da pele dela, é diferente de mim. Pelas circunstâncias em que a pessoa se encontra, ela é diferente de mim. A condição social daquela pessoa é diferente de mim. O país que ela nasceu a tornará diferente de mim. E isso é terrível. Eu me recordo quando começou a guerra entre Israel e dizem, né, o Hamas, mas quem conhece um pouquinho de história, quem conhece todo o conflito, sabe que não é contra o Hamas aquela guerra. Trata-se de uma conquista, um expansionismo geográfico das duas partes, quer seja dos palestinos, quer seja do povo de Israel. E eu me recordo que em alguns momentos eu falava assim, gente, não importa quem está morrendo, tem pessoas morrendo. Então o cristão nunca pode olhar para isso e achar normal e falar assim, não, eu estou do lado do Hamas, eu estou do lado da Palestina, eu estou do lado de Israel. Não trata-se disso, trata-se de pessoas, independente em quem cada um deles crê, independente do argumento que eles utilizam, são pessoas e Deus ama todas elas. Deus busca salvar a todas elas. Então, diante disso, e isso eu fui num extremo longe, né? Porque quando eu falava desse posicionamento do cristão, foram muitos os ataques que eu recebi, ameaças, falando que é um absurdo, que o cristão tem que estar do lado de Israel, porque foi ali que Jesus nasceu, e isso e aquilo. Só que se a gente sair desse âmbito e vir para a nossa vida, nós temos essa discriminação com os nossos vizinhos, com as pessoas que nos pedem esmolas nos centros da cidade. Nós temos essa discriminação com as pessoas ao nosso redor, com funcionários, com patrões. E de repente o texto já começa nos fazendo refletir sobre isso. Deus não é o mesmo?
Eu lembro um dia que uma pessoa falou assim para mim, falou: "Nossa, Diego, isso é tão sério. Porque como é que funciona quando nós oramos a Deus? Porque na oração do Pai Nosso fala, né? Pai Nosso. Ou seja, o Pai é nosso, não é meu. Como é que diante de uma prova classificatória e eliminatória, eu vou pedir para Deus, o Senhor, me classifica em contraste aos meus irmãos. Dá para mim o pão e deixa o meu irmão com fome. Dê para mim vestes e deixa o meu irmão nu. Como é que agora eu começo a pedir coisas para mim em contraste ao próximo? Partindo desse pressuposto de que temos o mesmo Pai. Então, nós percebemos até mesmo nas nossas súplicas o quão seletistas nós somos. E o texto aqui já começa trazendo essa questão. Falei assim, você precisa olhar para todo mundo. Todo mundo é importante. Se você acredita que Deus criou todas as coisas, que Ele é o Pai de todos, então você precisa entender que todos são importantes. Vamos guardar esse pensamento, porque daqui a pouco ele vai fazer muito sentido. Verso 11. Judá tem sido desleal. Sempre que fala de Judá, eu gosto de gastar um minutinho só explicando o seguinte. Deus fez uma promessa à nação de Israel. Em um determinado momento, após o reinado de Salomão, o reino de Israel se dividiu. 10 tribos agora constituíam a nação de Israel e 2 tribos constituíam a nação de Judá, que ficou ali a tribo de Judá, Benjamim e os levitas, né? Porque faziam o trabalho ali no templo em Jerusalém. Então, quando fala-se de Judá, está falando de uma nação. Quando fala de Israel, está falando de outra nação. Israel e Judá, para Deus, era uma coisa só, tá? Mas diz assim, Judá tem sido desleal, a abominação se cometeu em Israel, ou seja, da nação de Israel, e em Jerusalém, capital de Judá. Judá profanou a santidade do Senhor, a qual ele ama, e se casou com a filha de Deus estranho. Agora que fala que Judá basicamente se casou, entrou em aliança com a filha de um Deus estranho. Se você for olhar para a história, e eu já falei que o livro do profeta Malaquias ele não é tão seguro assim da época em que ele foi escrito, se foi durante o cativeiro, logo antes do cativeiro ou logo após o cativeiro. Mas fato é que é um livro que dá a entender que é bem próximo do cativeiro, se não for durante o cativeiro. E aí o que acontece? Ele fala aqui de dar-se em aliança com a filha de um Deus estranho. Se você for olhar para o que acontece em Jerusalém, em Judá, após o cativeiro, isso daqui faz muito sentido. Por quê? O povo volta, só que ele volta de Babilônia com muito da cultura dos caldeus. Por exemplo, uma das coisas que eles trazem da cultura dos caldeus é um contrato de casamento chamado Ketubá, que inclusive é escrito originalmente, até os dias de hoje, entre os judeus, na língua dos caldeus. Ou seja, é em aramaico. Aramaico? É aramaico? A língua dos caldeus? Agora me deu um branco aqui, hein? Você tem o hebraico, que vem de Abraão, é o aramaico. Acho que é o aramaico. Se não for aramaico, entenda que eu estou querendo me referir à língua dos caldeus, dos babilônicos. E aí, essa Ketubá, por exemplo, ela trazia alguns preceitos que eram contrários aos preceitos de casamento que Deus havia instituído. E isso permanece até os dias de hoje em Judá, né? Entre os judeus, a Ketubá. Inclusive, eu já vi alguns vídeos de casais judeus que eles mostram a Ketubá e eles deixam bem claro. Falam, olha, a Ketubá original, inclusive, ela é em aramaico, por causa da sua origem, da língua dos caldeus, que vem lá de Babilônia,
de um povo pagão, de um período em que Israel e Judá eram escravos. Mas essa questão que faz associação ao paganismo e ao casamento era apenas um dos detalhes. Basta você se recordar que antes do retorno de Babilônia, no meio de Israel, no meio religioso de Israel, não existia fariseus, saduceus, escribas e tantas outras classes religiosas quanto passaram a existir após o cativeiro babilônico. As leis do Senhor foram alteradas, mais de 600 leis foram criadas como complemento às leis principais que já existiam, que não precisavam de cumprimentos, precisavam apenas serem cumpridas. Não precisava, na verdade, assim, de complementos, precisava serem cumpridas. E aí esses complementos, na verdade, era para deixar mais flexível o negócio. E aí você tem, de fato, Israel e Judá fazendo uma aliança totalmente estranha. Prova disso é que depois que volta do cativeiro, Deus não habitou no templo. Embora o templo tenha sido reconstruído em 46 anos, dentro de um período profético dos 49 anos, do qual falou o profeta Daniel e o profeta Jeremias, mas Deus não habitou mais naquele templo. Quando Jesus vem e ele visita o templo, ele fala, olha, transformaram a casa de meu pai em um mercadão, sabe? Uma casa de salteadores, de ladrões. E tudo isso era essa aliança, essa contaminação. E aí continua, no verso 12. O Senhor extirpará das tendas de Jacó o homem que fizer isto, o que vela e o que responde e o que oferece dons ao Senhor dos Exércitos. Ou seja, Deus iria expulsar do meio dele aqueles que se corromperam, aqueles que se deram em casamentos pagãos, né, como o texto sugere até o momento, e que Deus não aceitaria os dons dessas pessoas. Só que aí eu citei para você a Ketubá, do princípio de um casamento como sendo um dos pilares daquilo que Deus estava abominando. Mas vamos ler os versos seguintes para ver se realmente o que Deus está falando aqui diz respeito a casamentos. A partir do verso 13, ele diz bem assim: ainda fazem isto. Olha o que eles fazem. Cobrem o altar do Senhor de lágrimas, de choros e de gemidos. Gente, que maravilha, hein? Saber que o nosso choro, a nossa lágrima, os nossos gemidos chegam até o altar do Senhor e cobre o altar do Senhor. Isso é uma maravilha, não é verdade? De sorte que Deus já não olha para a oferta e nem a aceita com prazer da vossa mão. Embora fôssemos capazes, ou eles fossem capazes de encher o altar do Senhor de lágrimas, de choros, de gemido, Deus não olha para essa oferta. Deus não olha para essa oração. Mas aí vem a pergunta: por quê? Verso 14. Perguntais, por quê? E aí Deus responde o porquê. Porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Opa! Agora aqui nós temos um problema. A Ketubá, que foi esse contrato matrimonial do costume babilônico, dos caldeus, que foi introduzido entre o povo de Judá, principalmente, entre os judeus, previa uma coisinha que nos dias de hoje é muito comum, chamado divórcio, separação. E ali já vinha com um valor estipulado. Então a pessoa ia casar, já estipulava, olha, se eu quiser largar a minha esposa, eu vou pagar tanto. E pronto, e casavam-se.
E chegava em um determinado momento, o homem já não queria mais saber daquela esposa, falava assim, não, quer saber de uma coisa? Quero você mais não. Tchau. E despedia aquela esposa por qualquer motivo. E despedia ela. E olha que aqui nós nem estamos falando da lei de Moisés. Isso é um outro assunto. Inclusive, se você quiser saber mais sobre isso, vai lá para o Manual do Casamento. Lá eu abordo em vários vídeos a fundo essa questão. Mas aqui nós estamos falando de um conceito que foi introduzido em Judá, entre os judeus, que Deus olhou e falou assim, não. Quando vocês casaram, porque a Bíblia diz assim que quem faz homem e mulher uma só carne é Deus. Não é pastor, não é igreja, não é cartório, não é pai, não é mãe, não é sogro, é Deus. Ah, Diego, mas tem que ter testemunhas. Aí Deus vem e fala assim, olha, eu fui a testemunha. Eu uni e eu fui a testemunha. Eu transformei vocês dois em uma só carne. Só que o que acontece? Isso na sua mocidade. Aí você cresceu, você envelheceu, você ganhou dinheiro e de repente você abandonou a mulher da sua mocidade. Largou ela. Depois que você tirou a pureza dela, depois que você a difamou, depois que você conheceu toda a nudez e intimidade dela, você desprezou ela. E ela era sua companheira, a mulher da tua aliança. Aí no verso 15, Deus continua falando assim, e por um acaso, não fez ele somente um? Em carne e espírito são dele. E por que somente um? Porque Deus buscava uma descendência piedosa. Agora isso daqui é interessante porque assim, aqui nós temos a revelação de um dos propósitos do casamento. Produzir piedade. Por isso que Jesus falou acerca do teu próximo, do teu irmão, aquele que peca contra você, perdoa 70 vezes 7. E gente, quando você olha para aquela orientação de Cristo do perdão 70 vezes 7, é impossível você atender isso com um vizinho, com um primo, no trabalho. É impossível 70 vezes 7, mas casa para você ver. 70 vezes 7, aí já vem alguém e fala, não, gente, mas isso é simbólico, viu? Você não vai parar com 490 ofensas. Não, isso daí é para ir mais longe. Porque é no casamento aonde se requer mais piedade na vida da pessoa, mais compreensão, mais amor, mais perdão. E de repente é o que Deus está falando aqui. Fala assim, olha, eu fiz os dois são meus, em carne e em espírito. Talvez alguns falem assim, não, mas nós é uma só carne em Deus até a morte, mas eu não vou mais viver com você. Não interessa, em espírito, diante de Deus vocês são uma só carne, um só espírito, até a morte? E em carne também. Então esse negócio fala assim, não, eu vou largar aqui a mulher da minha mocidade e vou me casar com outra. Opa, se encaixou aqui, ó. Deus falando assim, ei, eu fui testemunha, eu uni vocês dois. Esta é a mulher da tua aliança, vinda desde a tua mocidade. Você não pode simplesmente abandoná-la e deixá-la para lá. Você não pode fazer isso. Porque eu fiz vocês dois uma só carne e um só espírito. Vocês são meus. E aí Deus continua dizendo assim, ó, portanto, cuidem de vocês. Ou seja, o marido cuide da sua esposa, a esposa cuide do seu marido. E ninguém seja desleal com a mulher da sua mocidade. Não seja desleal. E aí, de repente, agora que nós entendemos que o homem que abandonou essa mulher, o homem que desprezou essa mulher, o homem que se divorciou dessa mulher, agora quando ele ora, ele pode orar tanto, ele pode encher o altar do Senhor de lágrimas. Deus despreza a oração desse homem. Simples assim. Ah, Diego, mas é difícil, hein, falar isso, porque eu conheço pessoas. Ei, não importa quem seja. Deus despreza.
Ponto final. Ah, Diego, então quer dizer então que só porque o homem abandonou a sua mulher, ele agora não vai mais ter sua oração respondida? É isso que o profeta aqui está falando. Não vai. Ah, Diego, então, sendo assim, então ele nunca mais vai poder falar com Deus? Pode. E Jesus ensinou sobre isso. Jesus falou assim, olha, se por um acaso você estiver indo levar uma oferta ao Senhor, e aí você lembra que tem alguém que você pecou contra você, que vocês brigaram, que vocês precisam do perdão, larga a tua oferta. Volta lá, se reconcilia. Corrige o teu erro. Agora você volta e apresenta a sua oferta ao Senhor. Paulo, escrevendo sobre isso, ele também deixou bem claro. Ele falou assim, olha, a lei do Senhor é que vocês não se separem. Se, portanto, vier a se separar, o que você vai fazer? Vai ficar sem se casar? Ou senão você se reconcilia com o seu marido, com a sua esposa. E voltem os dois a serem um só espírito, sempre foram. Voltem a ser uma só carne, a viverem juntos. Retomem o casamento. Ah, Diego, mas aí eu teria que ter muita piedade, porque o que meu marido... Ah, é mesmo, né? Deus fez o casamento para isso. Para exercer a piedade. Ah, Diego, mas eu não dou conta disso, não. Eu concordo. Porque Jesus, quando ele falou sobre o casamento, os discípulos pegou e falou assim, Senhor, mas esse negócio de piedade, de perdão, uma só carne até a morte, se essa é a condição do homem, então não convém casar. Jesus falou, é verdade, não convém. Sabe por que não convém? Porque isso é um dom que a alguns é concedido. Então, se você quer ser marido, quer ser esposa, se você quer ter o prazer do ato sexual, tu vai ter que buscar em Deus piedade, tu vai ter que buscar em Deus amor, tu vai ter que buscar em Deus o dom para ser um bom marido, para ser uma boa esposa. O problema de hoje é que as pessoas casam achando que é normal, o casamento é democrático, é para todo mundo, e vamos lá, oba, e não deu certo, vou trocar por outra mais novinha, vou trocar pelo outro que é mais rico, e fica essa bagunça, e Deus pega e fala assim, opa, bagunçou, eu não vou ouvir suas orações. Você pode chorar, você pode gemer, você pode inundar o meu altar de lágrimas. Eu não olho para você. Eu não olho para a tua oferta. Ah, Diego, então você está querendo dizer que Deus abandona a pessoa? Não é a questão de abandonar, porque existe alegria no céu quando um pecador se arrepende. Mas esse pensamento da pessoa olhar e pensar assim, não, eu vou abandonar minha esposa, vou casar com outro e vou ser feliz e Deus vai me abençoar. Opa! Isso você não vai não. Ah, eu abandonei a minha esposa e agora eu estou orando por... Opa! Não se engane. E tem muitas pessoas enganando, né? Tem profetas que falam, olha, varão, você abandonou sua esposa, Deus vai te mandar uma outra varoa, um obreiro, uma mulher de oração. Misericórdia. As pessoas pegam a Bíblia e desprezam de uma maneira nojenta. E termina dizendo assim, Deus falando, eu detesto o divórcio. Ou, aqui no texto original, sugere o repúdio. Mas basicamente o divórcio e o repúdio nesse contexto é a mesma coisa. É o ato de você desprezar a outra pessoa, de você romper a aliança, mandar aquela pessoa embora. Simples. Eu já vi pessoas falando assim, ah, tá vendo? Deus detesta o divórcio. Eu me casei pela segunda vez, então eu não vou corrigir a minha vida, porque Deus detesta o divórcio. Ah, Deus detesta o segundo divórcio. A mulher da tua mocidade, o homem da tua mocidade, o qual Deus foi aliança e uniu vocês dois até a morte, esse Deus não detesta. Deus detesta é agora, é você abandonar o pecado, é você exercer piedade, é você se humilhar diante de Deus na busca do perdão, de se reconciliar com alguém que um dia você declarou que ficaria junto até a morte. Então, agora Deus detesta, antes Deus não detestava. Você está entendendo? Por que Deus fala assim que não adianta orar, não adianta chorar,
Não adianta gemer, espernear, inundar o meu altar de lágrimas. Eu não vou olhar para você. Eu não vou responder sua oração. Porque eu fui testemunha. Da maneira que você desprezou a tua esposa, o teu marido, eu vou te desprezar. Ah, Diego, mas aí você está sendo muito radical agora. Que absurdo isso que você falou. É mesmo. Jesus, quando estava ensinando a oração do Pai Nosso, ele falou bem assim, falou assim, olha, vocês vão orar dessa forma, só que presta atenção na parte do perdão. Porque da maneira que vocês perdoar ao vosso próximo, o vosso Pai, que está no céu, te perdoará. Se você não perdoar o teu próximo, Deus não te perdoa. É simples. Não existe absurdo nenhum aqui. Absurdo é o que nós estamos vivendo hoje na sociedade. Mas esse princípio não é absurdo, ele é simples. Deus fala, olha, eu desprezo a tua oração, eu desprezo o teu choro. Sabe por quê? Porque quando você largou a tua mulher para trás e foi embora, ela ficou chorando, ela chorou, ela pediu para você não ir e você desprezou. Quando você deixou o seu marido para trás, ele ficou chorando, ele clamou por você, ele falou, vamos tentar de novo, vamos insistir, vamos fazer diferente. E você desprezou. Aí agora você vai buscar a Deus. Deus fala assim, não. Você tem que entender que a vida é algo sério. Que os preceitos do Senhor é sério. Que não é brincadeira essas coisas. E de repente Deus pega e fala assim, olha, não adianta. Eu detesto isso que você fez. E por isso eu não respondo a tua oração. Deus quer que você se arrependa? Quer. E aí a Bíblia ensina como é que é feito esse processo, principalmente em torno do casamento. Todo aquele que confessa o teu pecado. O que é confessar o teu pecado? Senhor, eu abandonei a minha esposa e me casei com outra. Todo aquele que confessa e abandona o teu pecado. Senhor, eu vou mandar essa esposa embora e vou buscar me reconciliar com a minha primeira mulher, a mulher da minha mocidade. Assim como Paulo instruiu, não se separe, se separar, fique sem se casar ou se reconcilie. A partir do momento em que você se arrepende desse pecado, você confessa esse pecado e você abandona esse pecado, agora você está cumprindo os requisitos para se reconciliar com o Senhor. Essa é a oração que Deus tem prazer. Na oração de um coração contrito, arrependido, aonde a oferta que a pessoa oferece são atos de piedade. Ah, Diego, eu vou orar a Deus, eu vou confessar que eu errei, que eu estou arrependido. Ah, mas eu não vou largar a mulher que eu estou hoje, não, porque já faz tantos anos, já faz tanto tempo, já passou. Aí o conselho que eu te dou é tenta. Vai lá. Mesmo você recebendo essa orientação, tenta. Ao invés de você simplesmente ter que viver com o desprezo de Deus, lide com a ira dele também. É um direito seu. E diz o Senhor de Israel, e aquele que cobre de violência suas vestes, diz o Senhor dos Exércitos, portanto, cuidai de vós mesmos e não sejais desleais. Você lembra do início do vídeo que eu falei que existem muitas pessoas que fazem essa oração? E fazem. Por isso, o meu conselho a você, se hoje você está nessa condição, nisso daqui que Deus advertiu o povo de Israel, mas serve para nós hoje também. Ei, corrija a tua vida. Ah, Diego, mas não existe esse negócio de abandonar a esposa do segundo casamento e voltar para a primeira? Ah, não. Estuda o livro de Esdras. O livro do profeta não, né? O livro de Esdras e o livro de Neemias. Você vai ver qual que foi o conserto que o povo fez vindo de Babilônia com Deus. Que eles pegaram a Ketubá naquele momento, eles pegaram essas novas alianças, esses novos casamentos e falaram assim, Senhor, em relação a isso tem um jeito então. A gente vai abandonar essas mulheres e vamos renovar nossa aliança com o Senhor. Pronto. Então você vai ver que não é um absurdo isso.
Se disponha a fazer o certo e certamente você será aceito por Deus. Simples assim. Deixe nos comentários o que você achou desse assunto, o que você mais aprendeu com esse assunto. Se você acha difícil, acha polêmico, como que você enxerga tudo isso? E se você puder, se torne membro do canal. É baratinho e vai ajudar bastante esse canal a chegar ainda mais longe. E eu espero que Deus te abençoe grandemente, que o estudo de hoje tenha elucidado muitas coisas na sua mente. E nós nos veremos em um próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau.